Eu vou lhe dar dica de 3 livros que eu julgo excelentes para o estudo de máquinas elétricas na graduação. Se você faz escola técnica, saiba que no finalzinho eu dou a dica também de um livro que eu acho excelente para o estudo de máquinas elétricas na escola técnica. E se você sentir falta de um livro aqui, eu vou fazer o comentário a respeito dele no finalzinho, porque é um livro muito comum e que muita gente certamente colocaria entre os seus preferidos e eu não coloco para estudos relacionados a máquinas elétricas na graduação. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o que são máquinas elétricas de forma bem compacta. Máquinas elétricas que eu estou tratando aqui são os dispositivos que fazem, através de sistemas bobinados, a conversão de energia elétrica em elétrica, no caso de transformadores, autotransformadores e outros dispositivos estáticos, ou a conversão eletromecânica de energia, ou seja, transforma energia elétrica em mecânica e mecânica em elétrica, que são os motores e os geradores. Máquinas de indução, máquinas síncronas, máquinas de relutância, entre outras mais, tratam de conversão eletromecânica de energia. A primeira dica que eu lhe dou dentro desse universo de máquinas elétricas é um livro chamado Principles of Electric Machines and Power Electronics, ou Princípios de Máquinas Elétricas e Eletrônica de Potência. Esse livro, do autor P.C. Sen, ele já virou clássico dentro da engenharia elétrica, porque no fim das contas, apesar de ser relativamente recente comparado a muitos outros que temos aí há muitas e muitas décadas, 50, 60 anos, há livros bem velhos que são sempre atualizados, bem velhos não, bem antigos que são sempre atualizados. E o P.C. Sen é um relativamente novo e ele já virou clássico porque ele é muito bom. Ele tem conteúdos adicionais, obviamente, que tornam ele muito bom. Ele tem, por exemplo, a inclusão da eletrônica de potência para acionar a máquina elétrica. Ele apresenta gráficos, ele mostra estratégias de controle, tudo no nível de graduação, ele não se aprofunda muito. Mas a maior qualidade dele não é o assunto que ele tem a mais, é o assunto que ele tem a menos. O que ele tem de maior qualidade é retirada do excesso de conteúdo. É muito comum que você tenha livros antigos de máquinas utilizados na graduação que tem um monte de conteúdo que são tipicamente mal explicados pelos professores e geralmente difícil de ser entendido pelos alunos. São conteúdos muito densos, exigiria muito tempo para ser entendido e muitas vezes uma disciplina não é suficiente. E ele teve destaque, esse livro de P.C. Sen, exatamente porque ele tirou esse excesso, ele é mais compacto, ele é justo, ele tem um tamanho justo de uma disciplina de graduação, sem correr risco de ser superficial, que é muito importante. Outra coisa que ele tem de muito interessante, ele fez o processo de conversão eletromecânica de energia conversar com as máquinas elétricas. Em outros livros as pessoas estudam conversão eletromecânica de energia, jogam fora o assunto e depois vão estudar máquinas elétricas como se uma coisa não dependesse da outra. E P.C. Sen conseguiu fazer a união desses dois conteúdos. P.C. Sen conseguiu fazer a explicação de conversão eletromecânica de energia e chegar no finalzinho e explicar o motivo pelo qual existem os motores de indução, motor síncrono, motor relutância variável, tudo isso com base nas equações desenvolvidas no estudo de conversão eletromecânica de energia. É um livro rico em exemplos, é um livro rico também em problemas, então ele é ótimo para você estudar, ele não deixa preso nos estudos, você consegue fazer as questões dele e vai evoluindo, e tem questões também bem complicadas. Ele é excelente. O segundo livro da minha lista chama-se Máquinas Elétricas e Acionamento, do professor Edson Bin. O professor Edson Bin foi meu orientador de mestrado e doutorado, então, obviamente, eu tenho um carinho especial por esse livro. Esse livro eu conheci quando ele era uma apostila ainda, porque na Unicamp os professores dão as disciplinas de pós-graduação e, no final das contas, ele utilizava o material base desse livro na disciplina de pós-graduação e depois esse material foi se tornando um livro. Mas note, ele não utilizava a parcela específica da graduação, ele utilizava a parcela do livro de pós. E essa é uma característica que o livro tem. O livro tem uma parcela específica do assunto de graduação e que é muito boa e ainda serve depois caso você venha avançar nos estudos de máquinas elétricas. Então, a primeira característica boa do livro é ele te serve para a graduação e te serve também para depois da graduação, caso você venha se especializar na área de acionamentos elétricos. É necessário dar essa ressalva. O livro tem, por exemplo, é o único que tem o tratamento a respeito do gerador de indução duplamente excitado, muito utilizado na geração eólica, mas essa parte é a parte mais avançada. Na parte básica, que é a parte de graduação, uma das coisas que ele tem de mais interessante é o fato de que, por ter nascido originalmente em português, a leitura se torna bem fluida, a leitura é bem fácil de ser feita.
porque ele já nasceu sem a necessidade de um tradutor, ele não nasceu numa outra língua, se tornou um livro que às vezes nasce numa língua completamente pouco usual para nós, se torna inglês e depois alguém traduz do inglês para o português. Não, ele nasceu em português e isso faz a leitura dele ser muito bom. Qual o problema que ele tem, já que nem tudo é perfeito? Ele pode ser uma dificuldade para o estudante solitário, ainda mais se for principiante, porque ele faz uma abordagem, mesmo na parte básica, que talvez seja pouco usual para o curso clássico. Então, na parte de máquinas rotativas, talvez o aluno de graduação, estudando sozinho, caso não esteja estudando dentro da disciplina, tem alguma dificuldade para compreender ou perceber a utilidade das ferramentas, que vão servir muito para os estudos avançados. Porém, dentro de uma disciplina, o seu professor provavelmente vai conseguir explicar a diferença entre a abordagem clássica e uma abordagem que ele oferece um pouco diferente, por exemplo, tratando de fasores espaciais, também conhecido como vetores espaciais, ou coisa similar. Deixa isso caso você faça uso do livro. O terceiro livro aqui que eu dou a dica chama-se Fundamento de Máquinas Elétricas, de Stephen Chapman. Esse livro é excelente pelo mesmo motivo pelo qual o PC100 é excelente, ou é excelente. É o fato de que ele não tem excesso de conteúdo, ele não deixa o estudo empacado pela quantidade de informação detalhada que, no fim das contas, a maioria das pessoas não faz uso. No final das contas, ele tem outro benefício em relação ao PC100 para nós, é o fato de que, tendo, melhor dizendo, uma versão em português, acaba sendo mais fácil de ser entendido do que o PC100, que só tem versão em inglês, pelo menos nesse momento que eu gravo esse vídeo. O livro é excelente sobre um outro ponto de vista. Ele tem uma divisão de capítulos, quando você olha o sumário, que é excelente. A divisão dos capítulos permite que você tenha cada capítulo de forma bem clara, mesmo se você for iniciante, o início, o meio e o fim de um assunto. Essa divisão de capítulos eu só vi tão bem feita no livro de máquinas elétricas, no livro de Chapman. Então, é uma característica que é louvável. Assim como os dois livros anteriores, que eu acabei não dando destaque do livro do professor Edson Bin, ele também é rico em exemplos e exercícios. Os 3 livros que eu dou dicas hoje para a graduação, eles são ricos em exemplos e exercícios. E isso é fundamental no estudo de graduação, porque a gente aprende em boa parte do conteúdo com repetição. Varia os cenários, parte do cenário é o mesmo de antes e a parte que variou é a parte que a gente aprende uma informação nova. Então, é necessário sim exercitar bastante e esse livro também tem, assim como os outros dois, bastante exercícios para você fazer. Se você faz escola técnica, eu dou a dica de um outro livro chamado Máquinas Elétricas e Transformadores, do autor Kozov, que é o autor russo, mas o livro tem edição em português. É um livro bem antigo e esse é o maior problema dele. O fato de que o tempo foi passando, as técnicas foram se modificando, os materiais novos foram surgindo, a didática foi surgindo, o software começou a existir para poder apresentar os conteúdos, para poder fazer projetos, para poder dimensionar. E o livro, por ser muito antigo, não contempla nada disso. Mas ele é fantástico sob o ponto de vista de demonstrar de forma simples o princípio de funcionamento das máquinas, o princípio construtivo dessas máquinas. Ele tem também muitos exemplos e muitos exercícios. E ele é mais fácil de ser entendido, porque ele não se aprofunda muito em relação a teorias eletromagnéticas. Outra coisa que é interessante nele é que os exemplos e principalmente os exercícios não são tão difíceis quanto dos outros dois. Então, na escola técnica é bem possível fazer uma seleção de exercícios que o cidadão da escola técnica, o cidadão ou a cidadã, também conhecido como estudante, consiga resolver sem empacar, sem parar nos estudos. O livro de Kozov também pode ser utilizado no curso universitário, mas se ele for utilizado como principal referência, é bem possível que o curso a ser dado seja um curso deficitário, já que ele não se aprofunda muito sobre o ponto de vista da teoria eletromagnética para justificar todos os modelos que existem disponíveis para a gente fazer uso das máquinas elétricas. Mas é um livro bem interessante. Um livro que certamente muita gente sentiu falta é o livro de máquinas elétricas de Fitzgerald. Na verdade, daria para chamar do livro de Ullmann, Fitzgerald e Kisling. São os 3 autores das edições mais modernas, mas ele ficou conhecido classicamente como o livro de máquinas elétricas de Fitzgerald, que era o primeiro nome que aparecia nas edições mais antigas, ainda hoje é conhecido assim. Muita gente adora esse livro e ao mesmo tempo não consegue entendê-lo e diz isso de forma explícita. Eu não consigo entendê-lo, mas eu adoro. Coloca em si próprio a culpa de não conseguir entender o texto do Fitzgerald. Mas não é bem assim, não. Eu não entendia muito quando era juvenil, aluno de graduação, quando era iniciante na pós, mas no final das contas tive de
ser apresentado, ou melhor, reapresentado esse livro como professor e já entendia bem mais do assunto. A dificuldade não é da pessoa que está lendo, não. O livro é de fato denso, porque tem muito conteúdo. Muitas vezes uma frase diz coisas que não poderiam estar de jeito nenhum num livro didático, numa única frase, deveria estar num parágrafo inteiro, talvez um parágrafo inteiro, citando uma ou duas figuras, tabelas, porque no final das contas há muito conteúdo dito no texto que não está justificado, explicado de forma didática. O grande problema do Fitzgerald para uso na graduação é o fato, portanto, da leitura dele ser aquela leitura que você empaca nos estudos. É muito comum você estar lendo Fitzgerald, tem uma hora que você fala, não estou entendendo o assunto, a culpa não é completamente sua. Eu falo não é completamente porque, obviamente, tem que ter a insistência para conseguir entender. Estudar é isso. Estudar não é ler. Note, o livro de Fitzgerald é excelente. A grande questão que eu estou tratando aqui é de um livro excelente para a graduação. E para a graduação, Fitzgerald não é a melhor referência sob o meu ponto de vista. Os 3 livros que eu disse antes são muito mais interessantes. Com o Fitzgerald você empaca nos estudos, tanto na hora que você está lendo o texto, ou seja, você para e não consegue mais entender, deve persistir porque estudar não é a simples leitura. Mas, no final das contas, às vezes, mesmo com insistência, você não consegue produzir muito, não consegue estudar muito. E empaca também nos exercícios e até nos exemplos que ele coloca, que não são tão bem explicados quanto os outros 3 que eu dei a ênfase antes, que eu dei a dica antes, melhor dizendo. E aí, você conhece esses 3 livros que eu dei dicas para a graduação? E o outro da Escola Técnica, o Kozov? E o que acha do Fitzgerald? Acha ele excelente, assim como eu acho ele excelente, mas não acho ele excelente para a graduação, assim como eu não acho ele excelente para a graduação? Dê sua opinião e dê dicas também. Caso vá fazer o comentário, caso tenha algum outro livro que eu não tenha citado e que você ache muito interessante para uso na graduação, dê dicas aqui que as outras pessoas, inclusive eu, nós iremos gostar bastante. Até breve!